o próprio Jesus fez, ensinou os seus discípulos, e nós também aprendemos com a fonte que é Cristo, e também pelos seus discípulos, depois apóstolos, a sua palavra, costume de orar. O crente, para vencer as batalhas, as tribulações da vida, precisa orar. É o momento de conversarmos com Deus, é o momento de nós falarmos com Deus. Sabe aquele momento que você tem intimidade com a tua esposa para conversar? Não estou falando da relação íntima em si, mas estou falando do momento que você conversa tudo para ela. A tua esposa é a tua melhor amiga. Se você tiver uma melhor amiga do que a tua esposa, está errado. Joga fora e procure a sua esposa, porque ela é a sua melhor amiga. Glória a Deus. O esposo também. O esposo é o melhor amigo da esposa. Se a esposa tiver uma amiga melhor do que a esposa, está errado. Joga fora, porque ele é o seu melhor amigo. Aí você tem aquela conversa particular de homem, ou de esposo para esposa, e de esposa para esposa. Assim é o nosso Deus, irmãos. A oração da igreja é a conversa da esposa, da noiva com o noivo. É quando nós tiramos um momento para falar com Deus, seja em casa, seja na igreja, seja andando, seja onde for, porque Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda a oração e com toda a súplica no Espírito, porque só vence as tentações da carne no Espírito. E Jesus fazia isso, ensinou aos seus discípulos, ensinou para nós a fazer também, orar. Orar. O versículo 2 ele diz: quando chegou àquele lugar, que lugar? Disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. O lugar era o Getsemane, o monte em que Jesus orava com os seus discípulos. Irmãos, olha, quem aqui não já passou por fortes emoções na vida, por fortes provações na vida, por grandes angústias e sofrimentos? Quem aqui não passou? Quem aqui não já viu a sua própria alma bradar e urrar de dor? Eu creio que quase todos já ouviram a própria alma gemer e chorar. Não vejo de jovens não. Às vezes eu vejo um pastor aí e diz assim: pastor, estou passando na prova, eu sei que é a sua prova. Eu sei a sua prova é tão grande. Mas tem as provações da juventude, né? Tem. E Jesus, educando esses homens, levou ao monte da oração. E o versículo 41, ele diz assim: ó, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Veja que aí nessa passagem você vai encontrar 3 lugares da oração. Primeiro, quando ele chega com os 12 apóstolos, diz assim: fiquem aqui. E nessa saída diz: ô Pedro, Tiago, João, vem aqui. E leva eles um pouco mais à frente e diz: agora vocês ficam aí, porque eu vou mais um pouquinho aqui na frente orar. Joga uma pedra aí, é o lugar onde eu vou estar. Glória a Deus. Aleluia. E assim o nosso Salvador, ele fez. Aqueles momentos que ele antecedia a sua morte, a sua crucificação, já havia em Cristo a angústia da morte. Já havia no seu interior aquela dor tão grande, mas tão grande, que ele chama as pessoas mais próximas dele, que eram os seus apóstolos, para ir orar com ele. É por isso que a igreja ora junto, porque nós participamos das dores dos nossos irmãos. Por acaso, se você estiver sofrendo sozinho, não faça isso não. Procure o seu irmão, procure a igreja do Senhor, converse sobre o seu problema, fale com a igreja, fale com alguém que você confia, reparta com ele, porque o apóstolo Paulo disse que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus fez isso, né? É o seu discípulo orar com ele. Mas você vê que a Bíblia diz aqui que ele se ajoelha. Mas não era o costume dos judeus orar de joelhos, era em pé. Por que então Jesus
se ajoelha por causa do tamanho fardo que havia sobre os seus ombros. Isaías 53. As nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, tudo de ruim que nós carregávamos, estava sobre os lombos de Jesus Cristo. Estava sobre Cristo esse fardo tão pesado da humanidade, que é o fardo do pecado. Ele então dobra os seus joelhos e começa a orar. E o versículo de número 42 diz as palavras que Jesus falou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha, irmãos, é interessante que você vai ver de uma forma detalhada esse texto falando desse sofrimento de Jesus Cristo apenas por Lucas. Se você for lá para Mateus, você não vai ver detalhado como está em Lucas. Em Marcos do mesmo jeito, e João muito menos. Apenas Lucas detalha o sofrimento e a angústia de Jesus Cristo. Por que será? O versículo 44, ele diz assim: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Por que Lucas ele foi mais minucioso? Talvez por causa da sua profissão de médico. Ele resolveu explicar bem direitinho a agonia do nosso Salvador. Todos nós aqui, como eu já falei, passamos por alguns momentos difíceis, irmãos, na nossa trajetória, na nossa caminhada, mas nenhum de nós passou por um sofrimento tão grande como o de Jesus Cristo. O profeta Isaías, escrevendo aquele capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Como eu falei para os irmãos ontem à noite, que eu preguei para muitas pessoas não crentes, talvez alguns afastados, e no final eu perguntei: alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não, ninguém quis. E a pregação de Jesus Cristo, o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Ele, Cristo, foi subido como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não havia parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha aí, a ingratidão do ser humano. É verdade? Saímos pelas ruas e pregamos diuturnamente. Às vezes evangelizamos à tarde, pregamos nos cultos campais. Poucas pessoas levantam a mão para aceitar a Jesus. Parece que já Isaías vê um filme da atualidade e escreve sobre o Messias, né? Foi subindo com o renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca, não havia parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas irmão, deixa eu dizer uma coisa. Vou tirar lá de fora, vou para cá para dentro agora. Às vezes até nós olhamos para a formosura de Jesus e rejeitamos. Como? Com as nossas práticas, com os nossos comportamentos, com a nossa falta de credibilidade no Jesus que nós pregamos, com a falta de observância à sua palavra, que é o manual do crente. Estamos contra Ele por desobedecer a sua vontade, a sua palavra. Olhamos para Ele e o desprezamos, quando Ele nos chama para viver somente para Ele, uma vida santificada a Deus, e nos corrompemos com o mundo. Abrimos oportunidades para o pecado, quando Ele odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia, Ele abomina o pecado. E aqui nessa referência, nessa passagem bíblica, nós vemos o grande sofrimento do nosso Salvador. O pão, como símbolo do seu corpo,
foi dilacerado naquela cruz do Calvário.